Olá, turma do oitavo ano. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os quadriláteros notáveis, certo? Os quadriláteros notáveis são aqueles com lados opostos, paralelos, e eles recebem essa classificação especial, denominado quadriláteros notáveis, certo? Dependendo do número de pares de lados opostos, paralelos, o quadrilátero pode ser classificado como paralelogramo ou como trapézio. Bom, primeiro a gente vai falar sobre os paralelogramos. Todo quadrilátero que tem dois pares de lados opostos paralelos é um paralelogramo. Então, como o próprio nome já sugere, certo? Paralelogramo é porque ele tem lados paralelos. Nesse caso aqui, ó, os lados AD e BC, certo? São lados opostos que estão de frente um para o outro. E os lados CD e AB também são opostos e paralelos. O lado AB é uma das bases, sendo que qualquer lado pode ser considerado base. Vai depender muito do desenho que foi mostrado. O segmento DE vai ser a altura, certo? A gente sempre tem que lembrar que a altura é a distância do ponto mais alto até a base da figura, certo? Então, a minha altura ela também poderia estar aqui, ó. Esse segmento também poderia ser a minha altura, ok? Por quê? Porque vem do ponto mais alto até a base, ó. Certo? Os ângulos BAD, que é esse aqui, e BCD, que é esse outro, são opostos, assim como ADC e ABC também são opostos. Traçando o segmento DB e AC, obtemos as diagonais. Então, aqui, DB, né, me dá uma diagonal e AC dá outra diagonal. E, como a gente já viu anteriormente, a soma das medidas de todos os ângulos é 360. Tá? Aqui são apenas algumas informações sobre os paralelogramos. E a sua classificação vai depender dos lados e dos ângulos desse paralelogramo, certo? Os losangos, eles são aqueles paralelogramos com os quatro lados congruentes. Então, perceba aqui, ó, que os quatro lados têm a mesma medida nos dois casos, certo? Os retângulos, como o próprio nome sugere, são aqueles que têm os quatro ângulos de 90 graus, os quatro ângulos retos. E os quadrados unem essas duas características, ou seja, tem os quatro ângulos retos e os quatro lados congruentes, certo? Então, aqui os quadrados terão os quatro lados iguais, né? Como a gente pode ver aqui na figura, e também vai unir os quatro ângulos retos como os retângulos. Logo, o quadrado ele é um losango e um retângulo ao mesmo tempo, ok? Os trapézios também são um tipo de paralelogramo, ok? Só que no caso, todo quadrilátero que tem apenas um par de lados opostos paralelos é um trapézio. Ou seja, ele tem apenas a base e a sua base superior como lados paralelos, ok? Como a gente pode ver aqui na imagem. Os lados AB e CD são as bases. Então, a gente tem aqui AB e CD em cima. O lado AB é a base maior e o lado CD é a base menor. Então, geralmente, você vai ver um trapézio sendo desenhado dessa forma, com a base maior embaixo e a base menor em cima. Mas um trapézio ele sempre vai ter duas bases. E a altura, né, DE, é um segmento perpendicular às duas bases. Então, ele vai formar aqui 90 graus com as duas bases, ok? Nos trapézios, a gente também tem o seguinte, ó, os ângulos BAD, que é esse embaixo aqui, ó, que está no vértice A, e o ângulo ADC, que está aqui no vértice D, eles são suplementares. A gente pode demonstrar isso, certo? Prolongando a base menor aqui, ó, e o ângulo A vai ser alterno interno com esse ângulo externo aqui, ó, ok?
Então, a gente tem aqui o D grande, né? Que é o ângulo interno. Então, eles vão ser alternos internos. Logo, eles são suplementares, ok? Nele, a gente também tem as diagonais. E a soma das medidas dos ângulos também é 360, tá bom? A sua classificação também é dividida em 3 partes. A gente tem o trapézio isósceles, assim como os triângulos, o trapézio isósceles ele vai ter 2 lados congruentes, certo? Então, aqui os lados da esquerda e da direita, né, eles vão ser congruentes, tá bom? Quando isso acontece, a gente diz que o trapézio é isósceles. Trapézio escaleno é quando você tem os 4 lados diferentes, né? Não necessariamente os 4, mas as duas laterais aqui, da esquerda e da direita, necessariamente serão diferentes no trapézio escaleno. E o trapézio retângulo é quando uma de suas laterais é perpendicular às duas bases, certo? Então, a gente tem aqui dois ângulos de 90 graus no trapézio retângulo. Bom, dando continuidade, a gente vai falar especificamente agora dos paralelogramos, ok? E as suas propriedades. Nela, a gente vai ver 3 propriedades dos paralelogramos. A primeira é o seguinte: os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. E como é que a gente sabe disso? Bom, a gente pode verificar que, traçando a diagonal, a gente tem 2 triângulos, certo? Formados aí. E esses 2 triângulos, eles são congruentes, pelo caso ângulo, lado, ângulo, ok? Como vocês podem ver na figura. Diante disso, a gente sabe que, se eles são congruentes, os lados correspondentes também são congruentes. Ou seja, AB é congruente a ADC e AD é congruente a BC, ok? Segunda propriedade, os ângulos opostos são congruentes em um paralelogramo. Então, da mesma forma que a gente viu anteriormente, certo? A gente sabe que esses 2 triângulos formados pela diagonal são congruentes. E aí, tendo esses triângulos como triângulos congruentes, a gente sabe que esse ângulo X aqui corresponde ao ângulo W no outro triângulo. A mesma coisa acontece com Y e Z. Eles são congruentes também. Quando eu somar x mais z e w mais y, eu vou ter que essas duas somas serão iguais, certo? Logo, o ângulo B aqui é congruente ao ângulo D. Além disso, por esses 2 triângulos serem congruentes, o ângulo A é congruente ao ângulo C, ok? E, por fim, a gente tem que, no paralelogramo, as diagonais cruzam-se nos respectivos pontos médios. Ou seja, ao traçar as duas diagonais, o ponto de encontro aqui divide as duas diagonais em duas metades iguais, certo? Então, AM seria congruente a MC, beleza? Por essa definição. Assim como DM é congruente a MB, tá certo? E aí, logo em seguida, a gente vem para a atividade que está no link aí acima. Beleza, pessoal? Então, é isso. A gente se vê na nossa próxima aula. Nela, a gente vai tirar dúvidas, vai resolver a atividade. E eu conto muito com a presença de todos vocês. Beleza? Então, é isso. Valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau.